Muito bem. Queridos irmãos e irmãs, nós hoje temos a alegria de estar recebendo aqui conosco Pastor Gilberto. Pastor Gilberto, vem cá, por favor. Pastor Gilberto é pastor da igreja do Tabernáculo ali em Vila Nova e também é o presidente da Associação de Pastores aqui da nossa cidade. E eu o convidei para estar aqui hoje ministrando para nós a palavra de Deus. É uma alegria recebê-lo aqui. Deus abençoe, fique à vontade. Vamos orar, mesmo sentados, vamos orar pelo pastor. Pai, nós queremos te agradecer nessa hora pela vida do pastor Gilberto. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a usá-lo de maneira extraordinária aqui no nosso meio, que a tua boa e preciosa mão, que a tua unção continue recaindo sobre ele, de maneira que, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, ele possa realizar aquilo que é vontade do Senhor. Obrigado. Nós o abençoamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a todos. Nós vamos, para introduzir e iniciar com a leitura de um texto da palavra de Deus. Está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos de número 5 ao de número 6, 5 e 6. 1 Pedro 5, 5 a 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, né? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Graças a Deus. Meus irmãos, obrigado. Para mim é uma alegria uma honra também poder estar aqui, né, juntamente com os meus colegas de ministério, pastor Robert, sua esposa, pastor Luciane. A minha gratidão, né, pelo o convite de participar deste momento histórico da igreja. Até o momento eu não vi o pastor Robert falar muito sobre o propósito do jejum, a não ser citar algumas coisas. Mas eu acredito ser um momento assim, talvez já falou na parte da manhã, outro momento aqui da igreja, né? Mas eu entendo que este é um momento assim muito especial, né, na vida de todos aqueles que entraram nesse propósito. Eu creio que esse é um momento que torna também um memorial aqui da igreja. E poder participar desse primeiro domingo, né, o culto que abre, né, as demais cultos de adoração, edificação aqui da igreja, isso tudo para mim é uma honra muito grande, poder estar em cada ato dessa reunião, o ofertório, os aniversariantes, a adoração, a ceia do Senhor, poder participar com vocês. E os 3 dias de jejum que fizeram, né, os dias de jejum prolongados, né, também eles me tocaram. Não é porque eu não fiz jejum prolongado, graças a Deus, já por algumas vezes tivemos oportunidade de fazer jejuns de 3 dias. O primeiro que eu fiz foi total, até água eu não usei, sem muito discernimento na época, mas os demais foi também utilizando água, né? Então, por essa razão, eu quero parabenizar esta igreja por ter realizado, né, esse evento maravilhoso e introduzir 2024
com esta ação. E quando eu li, né, o texto sobre a questão de nos humilharmos diante da face de Deus para pedir caminho seguro para nós, para nossos filhos, para os nossos bens, né, para esse ano 2024, eu fiquei grato a Deus por esse propósito de vocês, introduzir 2024 dessa maneira. Creio que Deus agradou do que vocês têm feito, do que vocês fizeram. Em nossa igreja, em nossa cidade, fizemos uma marcha profética, que nós denominamos Marcha Profética Vila Nova do Senhor Jesus, com essa mesma intenção, introduzir 2024 debaixo da bênção de Deus, com muita oração, adoração, intercessão, e isto foi e tem sido todos os anos para nós, né? Então eu quero honrá-los por isso, né, por construir, né, esta prática espiritual, né, como vocês estão fazendo do jejum prolongado. Isso aí traz boas memórias. Jeremias, ele já fala disso, né? Trago memórias que me dá esperança. E eu, como líder espiritual, como presidente aqui da Amém, né, participamos aí da vida das igrejas, dos pastores. Isso me traz um conforto, sabe, pastor Robert, uma gratidão por saber que a igreja, ela tem entendido, né, com essa prática que vocês fizeram aqui, que a sua essência é a sua espiritualidade, e que ela precisa, para ser uma igreja de Jesus, verdadeiramente dele, manter regularmente, não esquecer, não abandonar essas práticas espirituais, que são a essência da verdadeira igreja. A igreja que depende de fato do Senhor, que está em constante dependência dele, obedecendo, né, todos os seus princípios de fé. Uma igreja que crê que ela vence, né, com a fé que atua pelo amor. Isso nos traz uma alegria muito grande, de saber que é assim que devemos ser. E essas memórias vão ficar aí na mente de vocês. Todos que fizeram o jejum, os que não fizeram, estão sabendo. Nós acreditamos nessa prática espiritual do jejum. Nós acreditamos, e essa memória está aí com vocês, e graças a Deus por isso. E aí nós lembramos, né, dessa construção de memórias boas, memórias verdadeiras, como Paulo lembrava da igreja de Éfeso, como ele mesmo lembrou também daquela família, Lloyd, Eunice. Eu lembro da fé de Lloyd, eu lembro da fé de Eunice, e a fé, Timóteo, que tem em você uma fé não fingida. Paulo trazia, ele tinha essas memórias. E como é bom construir essas memórias, né, desses fundamentos, dessas práticas espirituais. Que coisa maravilhosa. Podemos lembrar de Paulo, lembrando das lágrimas de Timóteo. Ele sempre pensava as suas lágrimas, Timóteo. Eu me lembro como você era amoroso e carinhoso. A vida de Timóteo, a prática da leitura bíblica, da visão de estar com as Escrituras, ele lembrava disso, como você desde criança, você sabe as sagradas letras. E Paulo tinha essa boa memória de Timóteo. Como é bom a gente ter práticas espirituais para deixar, né, memórias, tanto para nós quanto para as pessoas. Ele citou Filipenses, a igreja que ele cuidava, a igreja que ele fundou, a igreja que ele ministrou. Ele lembrou: vocês foram os únicos que compartilharam comigo no que diz respeito a dar e receber, com a questão do apoio missionário, o apoio, o investimento financeiro na vida dele. Ele fez menção deles, ele trazia na memória aquelas verdades. São práticas espirituais, a prática da oração, a prática da leitura da Bíblia, a prática da doação. Que coisa linda nós mantermos essas práticas, né, maravilhosas. Isto é muito bom. E aí você lembra Paulo, ele fazendo a sua biografia, e ele então tendo que apresentar, né, o seu currículo. Ele dizia: muitas vezes em vigílias, em perigos, em emboscada de irmãos contra mim, muitas vezes em jejuns. E ele também citava suas práticas espirituais, o quanto ele era um devoto, um homem piedoso, um homem amoroso às coisas de Deus. Lá em Romanos 16, Paulo faz menção, né, das igrejas que reunia na casa dos irmãos. Lembrava daqueles tantos obreiros que ministraram com ele. Lembrou até de duas irmãs que não relacionavam bem, mas eram cooperadoras no Evangelho. Então, quantas memórias
Paulo, ele cita daquilo que ele vivenciou e que as igrejas e os seus contemporâneos vivenciaram, são memórias. E como eu volto a dizer, Jeremias citou sobre isso, trago na memória aquilo que me dá esperança. Então, como é bom ter uma esperança na igreja que está jejuando, demonstrando com seu jejum que a sua essência e a sua dependência é de Jesus. E aí a gente percebe que quando a gente faz essas práticas espirituais genuínas, nós estamos sendo verdadeiramente igreja de Jesus. Igreja que Jesus edifica no seu fundamento, igreja que Jesus reina, igreja que Jesus faz triunfar, igreja triunfante. Nós percebemos isso. Todas as igrejas que estão vivenciando essas práticas, que não abandonaram, inclusive nós temos aí um grande expositor da palavra de Deus, nosso querido pastor Luciano Subirá. Ele tem escrito um livro sobre jejum, graças a Deus, né? E ele faz uma menção sobre isso, que uma das coisas que está levando ele a falar sobre jejum e fazer jejuns prolongados, justamente que essa prática tem sido abandonada por muitas pessoas. Muitos têm deixado, muitas igrejas, muitos membros de igreja nunca fizeram um jejum, como muitos nunca leram a Bíblia toda, mas tem muitos que nunca fizeram jejum, ou fazem jejuns curtos, mas os jejuns prolongados, que a Bíblia também orienta, nunca fizeram, ou orações por mais, talvez de 15 minutos, meia hora, 1 hora. Graças a Deus eu tive a oportunidade de orar 6 horas por dia, durante 30 dias, orando 6 horas por dia. E como é bom quando você tem uma prática espiritual assim, mais intensa, mais forte, mais profunda. Isso traz impacto sobre a sua vida e você percebe, e nelas você tem uma grande e poderosa experiência com Deus. E isso então alegra o nosso coração por saber que os irmãos estão fazendo isso. E o meu desejo então é que continue, não pare com o jejum, né? Experimente mais jejuns de 1 dia, 2 dias, 3 dias, como fizeram aqui, né? Outro tempo de jejum. Continue nessas práticas da adoração, na prática da leitura da Bíblia. Faça aí um plano de leitura bíblica 1 vez por ano, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. Como é bom nós podermos fazer isto é maravilhoso para a nossa vida, né? Então essas memórias nos identificam. Essas memórias vai construindo até mesmo uma vocação da igreja, né? Essas práticas que geram essas memórias traz até uma vocação para cada uma igreja, quando ela está tendo grandes experiências com aquilo que ela faz, com aquilo que ela está se dedicando, com aquilo que ela está voltando. E Tiago já disse, não sede só ouvintes, mas operosos praticantes da palavra do Senhor. Então, como é bom quando você decide, eu vou fazer isso, eu vou dedicar essa prática. Glória a Deus. E inspirado aí no jejum e na palavra humilhar diante de Deus, usar o jejum como humilhação, e os jejuns têm várias ações, vários efeitos, e um deles de fato é a humilhação, né? Eu gostaria então de deixar aqui nesse momento final uma palavra com respeito a esse tema, humildade. É o que o Senhor Deus pôs no meu coração para falar aqui com os irmãos, né? Para nós podermos estabelecer, construir uma plataforma de humildade para a nossa vida. Que Deus possa fazer isso na vida de todos aqui, que o Senhor possa trabalhar e dar a todos esta grande bênção de entender e praticar a humildade. E é tão importante a gente poder nos motivar num tema, né? O quanto ele é importante. Então gostaria de apresentar a vocês um pouco da importância da prática espiritual da humildade, que é um dos porquês os irmãos jejuar, um dos motivos, uma das finalidades. Vamos jejuar para no sentido de nos humilhar, a fim de que 2024 seja um ano de bênção, né? Porque todas as verdades, toda a vida espiritual, como Jesus disse, há 3 chamamentos de Jesus, né? Ele chama-nos para vinde a mim, ou vinde a Ele, vinde a mim. Ele também chama para estar com Ele e também para ir por Ele, né? Vinde a mim, estejais comigo e ide por mim. E quando a gente fala de Jesus, Ele disse, vinde a mim e aprendei comigo que eu sou manso e humilde de coração. Então é um caráter, né, de Jesus, a humildade. Então todas as práticas
do reino de Deus, tudo que você faz no reino de Deus, passa pelo crivo, pela base da humilhação. Tem que nascer na humildade, tem que fluir na humildade. Se perdermos a humildade, né, a gente cai, a gente sai. É a mesma coisa, Paulo subiu ao terceiro céu por causa da humildade, mas para manter lá, ele deveria se manter humilde. Aí foi dado a ele um tratamento da humildade na vida dele, para ele se manter no terceiro céu. Então é importantíssimo, né, esse tema para cada um de nós desenvolvermos essa prática da humildade, construir essa plataforma, porque essa plataforma é um lugar de recebimento. Somente os humildes conseguem receber graça, e quanto mais humilde mais graça recebe. E todo o evangelho, toda a vida cristã tem a sua base em recebimento de graça, em estar pronto para receber o que Deus está nos dando, a sua graça. E se você torna-se uma pessoa humilde, se você estabelece uma base de humildade, sobre esta base a graça virá. Porque Deus, como diz o texto, Ele resiste o soberbo, mas concede graças humildes. Está aí na sua palavra, né? 5 de 2 Pedro que lemos: Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Então ele é uma base de recebimento dessa poderosa graça de Deus, e a Bíblia diz para nós cingirmos desta graça, desta humildade, vestirmos desta humildade para que essa graça esteja sobre nós. E ele diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou de dar o reino. Ó pequenino rebanho, eu quero dar reino a vocês. Então na base da humildade é que nós recebemos o reino de Deus. E lembra de Zaqueu, quando ele foi receber a grande salvação do Senhor, e ele subiu numa árvore, e dá a entender que ele ficou sobre Jesus, acima de Jesus, Jesus lá embaixo, Zaqueu lá no alto. E Jesus olha para ele: Zaqueu, desce depressa. E quando Zaqueu desceu, e Zaqueu estava abaixo de Jesus Cristo, agora lá no chão, Zaqueu menor do que Jesus foi para sua casa, e ali a graça fluiu rica e abundantemente na vida de Zaqueu. O homem foi salvo e foi abençoado pelo Senhor. Então vamos fazer essa plataforma, porque ela nos traz recebimento de todos os dons, de todas as bênçãos que Deus quer dar. Ele derrama sobre o humilde. Ele não resiste um coração assim, que se humilha diante dele. Ele de fato libera a sua graça. O perdão, lembra daquele samaritano, não bom, um pecador, que foi ao templo e começou a pedir a Deus misericórdia, compaixão, se humilhou, enquanto o outro fariseu foi lá e se exaltou, dizendo que dava dízimo, que fazia isso, que fazia aquilo, e começou a exaltar as suas práticas espirituais. E a palavra diz que aquele homem que se humilhou, chamando-se miserável pecador, ele recebeu o perdão de Deus. Então esta humildade é fundamental para nós podermos receber esse poderoso perdão do Senhor. Lembra de Mefibosete, lá em Lodebar, naquelas condições tão difíceis e precárias, e ele foi, e a graça do Senhor, através da vida de Davi, alcançou aquele jovem e o levou para o palácio, e foi perdoado, foi abençoado, e lá ficou com Davi, comendo pão e sendo abençoado com ele. A palavra de Deus ensina também que a graça é uma plataforma de receber sabedoria. Deus oculta dos exaltados em sabedoria do mundo, mas concede essa sabedoria aos humildes. Ele diz, ele oculta a sua verdadeira sabedoria dos sábios e entendidos deste mundo e concede essa sabedoria aos pequenos e humildes. Aqueles que se humilham diante dele são pessoas que recebem muita sabedoria, muita inteligência. Está pensando comigo, pastor Robert, que as coisas de Deus são muito profundas e elas estão num nível que é necessário descermos mais para atingir tais níveis. As minas, quanta vez a gente sabe disso, que há uma profundidade para os metais mais preciosos, estão escondidos lá nas profundezas, e nós precisamos então descer, abaixar mesmo, né, para chegar a esses locais onde os tesouros do conhecimento e das revelações de Deus estão. E quanto mais você humilha, você alcança esse ambiente de revelação, onde o Senhor concede a sua sabedoria, o seu entendimento. Então, a humildade é uma plataforma, né, onde nós recebemos, e ela também é uma plataforma onde nós somos tratados. E aí eu lembro da vida de Naamã, né, o grande general Naamã, onde Deus usava aquele homem, e ele estava cada vez crescendo em conceito, grande diante do seu Senhor.
mas teve uma lepra. E ele então foi tratado, e a base do tratamento dele foi toda de humilhação. O Senhor foi trazendo humilhação para Naamã, e Naamã foi aceitando o tratamento da humilhação que Deus estava fazendo ele passar, aceitando ouvir a sua empregada, uma escrava, indo até Israel, que foi um ato de pedir a um concorrente, mais tarde ir até o profeta e receber um não do profeta, nem recebê-lo em sua casa, sendo humilhado diante do profeta, e depois ser enviado a um rio, que ele mesmo disse, ir até esse Jordão. Esse rio, eu tenho grandes rios famosos, reconhecidos, esse Jordão que ninguém sabe da existência desse rio. Eu tenho Abana, eu tenho Farfar, e esse rio, que rio é este? E ele me manda ir nesse rio, nem me recebe em sua casa. E aí ele recebe conselhos dos seus empregados, dos seus funcionários, dos seus soldados, e ele aceita, e vai com toda dificuldade, lutando com todo o seu orgulho, a sua soberba, o seu ego, e consegue dar o 7º mergulho, segundo a palavra do profeta, e sai dali totalmente curado e tratado. Sabe, irmãos, muitas pessoas ainda não conseguiram cura em todos os aspectos, cura espiritual, anímica, cura física, das áreas de relacionamento, da vida de uma forma geral, porque falta descer ainda mais. E o Jordão é o símbolo de humilhação, né? É o único rio que faz aquelas curvas todas, descendo, ainda aquela depressão lá embaixo no Mar Morto. Que rio, que sabedoria de Deus conduzir, né, a vida de Naamã para aquele Jordão, para tratar e trazer cura para Naamã. O povo de Israel no deserto, olha, eu vos levei ao deserto para humilhar vocês, para saber o que está dentro do coração de vocês, e para vocês entenderem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você vê Deus tratando de Israel no meio do deserto, em uma plataforma toda de humilhação, Deus quebrando eles de todos os lados, e ensinando para eles conhecê-lo de maneira verdadeira e profunda como Ele é. Então, como é importante a gente aceitar, né, e estabelecer a humilhação como um sentido, e produzir, praticar a humilhação. Se é algo nosso, é nós que humilhamos, como a palavra diz. Você lembra de Paulo, que também foi tratado, o espinho na carne, que levou Paulo então a ser esbofeteado. Talvez aquilo ali seja em praça pública, ele um grande comandante de exército, um homem poderoso, sendo humilhado em praça pública, talvez esbofeteado mesmo, apanhando no rosto, e sendo deixado lá para todos verem como um espetáculo. E ele pedindo a Deus: Senhor, eu não aguento mais, foi no seu extremo, no seu limite, do seu eu, da sua condição de aceitar tudo aquilo. E chega para Jesus até ele e fala: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza, nesse seu quebrantamento, nessa sua humilhação, Paulo, que a minha graça está enchendo você, então se mantém firme. E o Senhor lhe deu graça para continuar, né, se humilhando e sendo o homem que foi, que todos nós conhecemos aí nas Escrituras. Então é um lugar de tratamento. Humilhação, humildade, é um lugar onde Deus trata conosco, e Deus só vai tratar e só vai poder mover pessoas, né? Como a Bíblia diz, que Ele nos põe como um barro na mão do oleiro. Ele só pode mover pessoas que aceitam isso, que aceitam ser quebradas, ser reconstruídas, passar por esse processo como Naamã passou, mesmo que é difícil, mesmo que dói, mesmo que para nós é tão ruim, mas é o caminho do Senhor, e é por aí. Se você começar a trabalhar com humilhação e estabelecer essa plataforma na sua vida, você vai ver que a sua vida vai continuar sendo bênção e bênção. É um lugar de receber poder. A humilhação, ela nos capacita, ela nos dá poder. Lembra de Estevão? Aquele moço que, ao humilhar-se diante daqueles homens que lhe apedrejavam, ele viu os céus abertos, Jesus diante do Pai. Você lembra desse personagem tão poderoso que foi José, que passou por caminhos de humilhação, de traição, foi para a masmorra, e de lá da masmorra foi trabalhar como um servidor na masmorra, e de lá de baixo, daquelas profundezas, ele saiu para ser governador do Egito, porque ele se humilhou. Lembra de José? Como Deus então operou e deu poder a José, deu autoridade a José. Então é isso. Lembra de Jesus, né, quando ele se humilhou,
como ele se esvaziou de si mesmo, existindo em forma de Deus, não usou dos seus poderes divinos, mas ele os reteve e manteve-se humilde como homem, e como homem se tornou servo, e como servo sujeitou a cruz, e tudo mais humilhante que o homem pode sujeitar. Mas por fim Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que em o nome de Jesus se dobre todo o joelho, céu, terra, em tudo quanto é lugar, e reconheça que Ele é o Senhor. Mas veja o processo que Ele passou para receber toda essa autoridade e todo esse poder. E o mesmo princípio de autoridade e poder que Jesus recebeu, nós também recebemos quando humilhamos. Você sai, dessas plataformas de humilhação, ou quando Deus trata nelas, você sai com essa autoridade, com esse poder, exousia de Jesus, esse dunamis de Jesus, esse kratos de Jesus, que te faz você um campeão na sua jornada e na sua caminhada, graças a Deus. Mas a plataforma da humilhação é também um lugar onde nós ministramos. E aí a gente lembra de Jesus indo para Jerusalém, na sua entrada triunfal, e Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Aí vem o teu rei, humilde, olha como ele vem. Sabe, irmãos, como é bom a gente ver pessoas com poder, com graça, com sabedoria, com recurso, com tanta capacidade humana ou divina, como diz Paulo, com poder sobrenatural e natural, e sendo pessoas humildes. Não abandona a sua humildade, continue o mesmo que foi, cada vez mais humilde ainda. Quanto mais recebe, mais eles se mantém na posição onde Deus o pôs e não sai. A síndrome de Lúcifer, da soberba, da exaltação, foi colocado num jardim mineral, um lugar já por si só, de exaltação, de poder, e ele se exalta querendo ser como Deus. E muitas pessoas é assim. Se o Senhor começa a abençoar, ou as pessoas começam a conseguir alguns posicionamentos, algum posicionamento intelectual, alguma capacidade intelectual, profissional, social, algum status, começa a ganhar dinheiro, começa a juntar bens, logo se esquece das práticas espirituais, se esquece do lugar onde elas estavam, no início de tudo. Quem são elas de verdade? Quando ele manifestou na vida de Paulo e disse que ele caiu lá naquelas estradas empoeiradas de Damasco, lá, esse grande Saulo que nós estamos falando aqui, ele lá no chão, lá no pó, e a luz forte, intensa sobre ele virou para aquela luz. A primeira coisa que ele reconheceu, quando veio aquela voz dali, ele falou assim: quem és tu, Senhor? Antes, até então, ele era o grande Saulo, perseguidor da igreja, o grande homem conhecedor das Escrituras, poderoso das Escrituras, cheio de autoridade. E agora, diante do poder manifesto de Jesus na vida dele, ele está no pó, porque é de lá que nós viemos, pó da terra, e ele no pó, ele levanta e diz: quem és tu, Senhor? Então é isso que nós temos que ficar, nunca sair dessas nossas origens. Quem somos nós? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? O que aconteceu conosco? Para onde vamos? Nós temos que trazer essas respostas bem firmes e mantermos o nosso coração humilde e manso como Jesus quer. Amém? Isso é maravilhoso em nossa vida, graças a Deus. Então é uma plataforma de ministração, é uma plataforma de ministração de perdão. Só pessoas que são humildes mesmo, que conseguem liberar o perdão, porque as ofensas são terríveis. As ofensas, elas nos separam da graça de Deus. E você voltar a alguém que te ofendeu, e você deixar os seus direitos, que te justifica, ela é a pessoa que me ofendeu, e eu tenho que ir a ela e notificá-la, sendo que ela deveria vir a mim arrependida e me pedir perdão, mas eu voltar lá. Mas esse é o caminho da humildade. E quando você vai, você volta, você notifica a pessoa que te ofendeu, com o coração pronto para lhe perdoar, a bênção de Deus vem sobre você. Se queremos um ano feliz, como está ali pedido, que o jejum ativou aqui para todos vocês, é necessário então que a prática que ele revela, que é a humildade, possa se manter em nossos atos, em nosso comportamento, dentro aqui da nossa cabecinha, por onde nós formos, por onde nós passarmos, conservar essa humildade. Lembro-me, ainda com meus 20 anos, 19 anos, descendo uma rua de Lajinha,
vindo de uma determinada casa e indo para um casamento. Estava com a roupa pronta para o casamento e com um som em minhas mãos, um desses portáteis, estava indo em direção ao casamento. E eu tinha me convertido recentemente, me converti com 18 anos. Eu estou descendo aquela rua e nisso, na minha frente, tinha um senhor. E esse senhor estava levando um feixe de lenha. E ele estava na minha frente, uns 20 metros. Eu fui olhando para aquele moço e admirando a situação. Ele, um senhor de idade, com aquela lenha tão pesada nos ombros. E fui passando e vendo a situação dele, e sentindo, né, a dificuldade. E quando eu cheguei perto dele, eu fui levado a falar com ele. Talvez de forma educada, um pouco de alívio talvez da minha consciência. Falei assim, mas isso aí deve estar muito pesado para o senhor, não? Tá, mas eu consigo levar. Aí eu disse assim, o senhor não quer que eu leve para o senhor? Pensando assim, lógico, ele vai dizer não, muito obrigado. E foi isso que ele disse, foi isso que ele disse. Não, que isso, me olhou de cima e embaixo, estava com a roupa toda branca, todo preparado socialmente para ir para o casamento, né? Eram umas 11 horas, 11h30 da manhã. E aí então eu fui caminhando, tudo bem, estou indo caminhando. Dei uns 3, 4 passos à frente, aí o Espírito Santo falou comigo assim, volte lá e pegue a lenha dele e leve. Falei, mas aí fui indo e resistindo àquela voz interior e lutando dentro de mim, mas aquilo cada vez mais forte, é como se eu desobedecesse, parece que a reprovação da minha vida acontecia ali. E eu fui resistindo até que eu não consegui. Voltei e entreguei meu sonzinho para ele e disse para ele assim, me dá seu feixe de lenha aqui, eu vou levar. E aí ele pegou prontamente e eu peguei aquela lenha e fui levando. Abaixei minha cabeça, passei na praça, né, do colégio onde eu estudava, onde tinha muita gente conhecida e tudo ali, e fui levando até lá no alto do morro, onde a favela onde ele morava, passei todo o bairro e cheguei lá. Quando eu entreguei aquele feixe de lenha lá, que eu voltei, meus irmãos, um senso, uma alegria, sabe, de realização interior, entrou dentro de mim. Que coisa boa foi que eu fiz, que eu senti tão bem aquela ação. E me veio um senso assim, olha, você acabou de passar por um teste, por uma aprovação agora. E você foi aprovado, você conseguiu. Então, isso acontece com a gente. Essa plataforma está sendo instalada. Essa humilhação da mão poderosa de Deus está sobre nós. A todo tempo, a gente está passando por esse crivo aí do Senhor. E eu gostaria de encerrar, né, esta palavra, estabelecendo aqui com os irmãos, como podemos construir então essa plataforma? Como podemos então ser essas pessoas humildes e sermos abençoados nesse ano de 2024? A primeira coisa, eu considero humildade como um conceito assim. Humildade seria uma virtude ou um poder. Uma virtude ou um poder, né, que nos capacita a entender as verdades divinas. Não só entendê-las, mas aceitar como elas são. Aceitar as verdades divinas. Mas não só aceitar como verdade divina, mas praticar essas verdades. Então, o verdadeiro humilde é essa pessoa que entende, que aceita e que pratica as verdades do amor de Deus. Porque, na verdade, o amor de Deus está sendo ministrado dentro de nós, nas nossas motivações, nosso mais íntimo ser. Paulo diz que o amor de Deus não é fazer obras e nem deixar de fazê-las. O amor de Deus não está em ações vistas, procede de uma motivação interior que nasce dentro da gente, né? São motivos verdadeiros que o Espírito de Deus põe dentro de nós, são ações que Ele põe, e não importa que ação que e se você faz, você de fato está amando. Então a gente precisa reconhecer isso. Então é importante que nós aceitamos, para estabelecer essa plataforma de humilhação, né? Nós, como a Bíblia diz, vocês humilham, é vocês que humilham. Então, reconhecendo por meio de um quebrantamento do ego, diante da poderosa mão de Deus, diz aqui para nós humilhar debaixo da potente e poderosa mão de Deus, reconhecer que há uma mão poderosa, há um Deus poderoso, há um trono supremo, amém? Diante desse trono, todo joelho, toda boca tem que confessar. Então, quebrante-se diante desta poderosa verdade, essa natureza tão gigantesca que está por aí, a inteligência do corpo humano, tudo revela um Deus tão poderoso. Então vamos humilhar diante dessa verdade.
A poderosa mão de Deus não é a minha mão que é a poderosa, é a de Deus que é a poderosa. Vamos aceitar que a mão de Deus é poderosa, tá certo? Submetendo-se a ela, abaixando, descendo, ficar tão baixo que a gente consegue entrar debaixo da mão, descer mais, o quanto ela exige. E se ela abaixar um pouco mais, você vai ter que abaixar também, para ficar aonde ela está te colocando. Isso é muito difícil para o ego humano. Uma pessoa que é uma natureza construída em cima de ego, o ego Deus que está dentro de nós. A tentação foi esta: come, conhecimento, será como Deus. Sair desta, esvaziar-se desse ego Deus, dessa soberba, desse orgulho, que muitas das vezes também não é visto pelas aparências, é algo instalado dentro de nós. Só o poder dessa mão para nos arrancar dela. Tem gente que tem uma aparência tão humilde, tem uma aparência tão boazinha, tão simplesinho, tão modesto, mas lá dentro dele existe um ego terrível, um orgulho terrível, destruidor. Basta haver uma pressão para ele manifestar, escondido lá. Então é só a mão de Deus para nos fazer submeter a isso. Então abaixar-se, abaixar-se a essa mão, e glória a Deus por isso. Então nós temos que entender também que as ações dessa mão acontecem conosco. Deus faz ações de humilhação. A mão de Deus trabalha com situações de humilhação. Ele me pôs diante daquele moço. Ele te põe você em situação de humilhação também, irmão. Ele põe você em cada um processo. Quantas pessoas são humilhadas no trânsito? Não sei se você já foi. Ser xingado por uma coisa que você fez, você descuidou e de repente o cara te xinga. Um dia desse aqui mesmo, saindo aqui do podcast do nosso irmão aqui em Maiuaçu, eu estava indo no restaurante, saindo de lá, o pessoal, uma família saindo, e nisso eu vi uma mulher junto com o rapaz, tudo bem, e abaixou a cabeça. E nela abaixar a cabeça assim, de maneira mais veemente, aquilo me chamou a atenção e eu olhei para ela. Quando eu olhei para aquela mulher com a cabeça baixa, aquele homem olhou para mim e disse assim: aí cara, o que você está olhando para minha esposa? E foi me encarando e foi chegando perto de mim. Eu falei assim: não, não é isso, eu não olhei, não é assim não. E fui tentando justificar e ele foi falando. E aquela vontade de dar uma resposta vem, né, na gente. E fui andando e depois eu comecei: meu Deus, tem misericórdia dele, abençoa a vida dele. E obrigado por me guardar. Mas quase parece que ele me bate. Então quantas pessoas já foi humilhado já passou por um processo assim, pelo marido, pelo filho, pelo esposo, pelo vizinho, pelo amigo. E a Bíblia diz para nós, nos relacionamentos, vestir-nos de humildade, revestir dessa humildade. É preciso, é necessário, senão você se perde. Então esses comportamentos que acontecem conosco, que Deus nos ajude, que Deus nos dê vitória. E eu ouvi de um comandante de um batalhão que ele, no trânsito, viu um acidente, chegou perto, e o indivíduo lá foi chegando para ele: o que você está olhando aí? E sabe o que o cara fez? Ele deu um tapa na cara com toda a força. Um tenente coronel de um batalhão. Sabe o que ele fez? Nada. Então, meus irmãos, pense nisto. É a pessoa ter o poder, ter autoridade e conseguir controle divino para agir corretamente. E, enfim, eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos então estabelecer no nosso coração essa plataforma, em nome de Jesus. E que o Senhor Deus nos dê esta vitória, humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E aqui o texto, só um momento, o texto diz, né, que nós lemos: esperando até o momento oportuno para que essa mão nos exalte. Para você também construir essa plataforma, além de você rebaixar até o nível de ficar debaixo, tem que esperar lá, humilde. Talvez o tempo não completou ainda. Você fala: gente, até quando eu vou sofrer isso? Até quando eu vou passar por isso? Essa situação tão humilhante. Espere um pouco mais. No tempo, esta mão vai tirar você daí e vai te exaltar. E você vai ser exaltado pela humildade do Senhor, sabe? Pela mão do Senhor. Você será exaltado, não vai perder sua humildade, mas se exaltará sobre o inimigo, sobre o adversário, sobre a situação. Como Paulo foi,
e como todos foram. E outra coisa, se não for exaltado agora aqui, mesmo que você continue nas aparências desse mundo assim, o Senhor Deus tem um lugar de exaltação para o seu povo. Existe um novo céu, uma nova terra, um novo reino, um novo poder. Para lá nós vamos reinar e nos exaltar com o Senhor. Então não fique esperando, Deus vai me dar a volta por cima, igual pensando em algumas certas canções, aí fica naquela expectativa, Deus vai quebrar ele, vai, deixa com Deus. Não fica assim. Não queira talvez que a mão de Deus se vire tão fortemente que a coisa pode ser muito séria, mas pede a Deus que ele se arrependa, que ele se humilha e fique esperando a sua vez, porque Deus vai no tempo oportuno exaltar com a sua mão poderosa. Vamos colocar de pé. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Chama o pessoal que está fazendo jejum à frente para você orar por ele. Amém. Nós vamos fazer essa oração para toda a igreja. O pastor Robert está pedindo que o pessoal que fez o jejum. Pode chamar, pastor? Pode. Os irmãos que fizeram jejum, por favor, venham com a frente. Nós vamos orar de uma maneira específica por vocês e também por toda a igreja. Mas vocês que entraram nesse propósito de 3 dias de jejum, foi uma vitória, uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Abençoe. Glória a Deus. Antes de abençoar, um momento de celebração. Vamos aplaudir esses vencedores em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O jejum tem muito disso, né? Nos humilha, tira de nós o poder, a força, muitas das vezes. Outra coisa, você pode comer, mas você está renunciando a si mesmo, está negando a si mesmo, está se esforçando por um ato de obediência, criando uma disciplina, tratando do seu orgulho, do seu ego, construindo uma força poderosa interior, enfraquecendo-se fisicamente, mas se fortalecendo interiormente. Coisa linda. E outra coisa, hoje está se ensinando também que o jejum, ele traz saúde, ele traz muitos benefícios e até força. Hoje até força as pessoas recebem. Pode continuar trabalhando, exercitando. Existe muito treinamento para isso, não, pastor Robert? Mas para quem muitas das vezes, como eu, quando eu fiz o jejum, e outra coisa, vocês vão jantar daqui a pouco, né? E a minha mãe, eu fiz jejum algumas vezes de 3 dias também, e a minha mãe, na falta de sabedoria dela, fez para mim um prato com um bife que dominava o prato inteiro. Eu falei assim, mamãe. E eu entrei dentro, falei assim, gente, não é assim que faz. Mas tudo bem, tive uma misericórdia, sabe? Nada me aconteceu, mas tá bom. Mas que Deus ajude a todos. Como você se prepara para entrar, passar, e agora o pós-jejum também, se preparem, porque a vida continua debaixo da bênção de Deus. Senhor, muito obrigado pela vida desses servos do Senhor. Pai, essa humilhação que eles fizeram na prática do jejum, possa dar ao caráter deles, Senhor, a bênção da humildade. Eles estão construindo uma plataforma de humilhação. Senhor, dias virão, Senhor, que muitas coisas vão sendo oferecidas, muitas tentações e planos do mal, Senhor, vem nos assediando, mas no poder do nome de Jesus, Tu sabes o propósito que cada um fez do seu jejum, todas as coisas que eles colocaram, meu Deus, todos os benefícios, tudo que eles pediram ao Senhor, eles querem que venha de Ti, Pai, não só porque jejuaram em si, mas porque eles estão aqui obedecendo e buscando o Senhor, a verdade, aceitando a Tua verdade, fazendo uma prática que a tua palavra nos ensina, meu Deus. Os verdadeiros cristãos, eles se envolvem com a oração, eles se envolvem com o jejum, eles se envolvem com a vida de obediência à Tua palavra. Que a mão do Senhor venha sobre eles agora, que a poderosa mão do Senhor, esta mão que eles se humilharam debaixo dela nesses 3 dias de jejum,
possa trazer-lhe, Senhor, a tua exaltação, o teu crescimento, o teu poder, o teu perdão, a tua capacidade de libertação, Senhor, a libertação do poder do pecado, Senhor, a libertação de demônios, a libertação, Senhor, de todo tipo de mal, que, ó Deus, os projetos que eles colocaram para o futuro de 2024, Senhor, que eles recebam graça, mais graça ainda para alcançar as bênçãos do Senhor, aqueles que eles querem alcançar na evangelização, seus parentes, seus familiares, que a bênção desse jejum faça uma grande obra em suas vidas, Pai, e que eles sejam conduzidos em um caminho de êxito, um caminho de vitória, sejam abençoados. A igreja do Senhor seja uma igreja que estabelece essa plataforma de humilhação e possam receber do Senhor a tua bênção em 2024. Pastor Robert, sua esposa e toda a sua família e todos os membros dessa igreja sejam, em nome de Jesus Cristo, abençoados com a prática do jejum, com a prática da humilhação, e que o Senhor Deus abre novos caminhos, novidade de coisas do reino venham para esta igreja, para esses membros, para esses servos do Senhor, e que o Espírito Santo faça algo novo, algo extraordinário na vida de todos, algo incrível na vida de todos, algo de maravilhoso que venha sobre todos, em o poder, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.